Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Emília-Romanha, 7ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, com vitória de Franz Herrmann, com Lando Norris na segunda colocação e Oscar Piastri na terceira posição. Essa etapa, o GP de número 1132 da história da Fórmula 1, teve 242 mil pessoas no autódromo Enzo e Gino Ferrari, um recorde local. E se você quer saber quem é o tal de Franz Herrmann, eu já te conto. Antes, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, ou equivalente na sua moeda local, você assina o Fidelidade Alternativa e tem acesso a um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, tem leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal, tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives aqui da AETV e, claro, vídeos do Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro. Abra já sua asa DRS e chegue na frente de todo mundo. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, meus amigos, vamos falar desse final de semana repleto de notícias. A Emília-Romanha que pode estar se despedindo do calendário da Fórmula 1. E eu começo falando exatamente sobre a possibilidade muito forte de Imola não retornar para a Fórmula 1 em 2026. O calendário da Fórmula 1 está cada vez mais apertado e o próprio Stefano Domenicali, diretor executivo da Fórmula 1, que nasceu em Imola, né, trabalhou na Ferrari, foi chefe de equipe, ele disse que é muito difícil continuar essa etapa pelo fato de que encaixar duas etapas na Itália no atual momento é muito complicado. Tem uma fila de circuitos querendo entrar na Fórmula 1 e a grande tendência é que Imola dê lugar, veja só, a uma segunda etapa na Espanha. Ano que vem termina o contrato de Barcelona, mas começa também o contrato de Madrid. E talvez a única possibilidade de Imola se manter no calendário para o ano que vem é se o circuito de rua de Madrid não ficar pronto a tempo, não for homologado pela FIA. O Domenicali está fazendo de tudo, né? Como um morador, um nascido na Emília-Romanha, ele está tentando manter essa importantíssima etapa, um circuito tradicional dos anos 80, mas nesse momento eu diria que é muito complicado, a chance é altíssima de não termos mais por um bom tempo a presença do Autódromo Enzo e Gino Ferrari na Fórmula 1, infelizmente. Bom, outra informação desse final de semana que eu preciso passar a vocês é o seguinte: Max Verstappen resolveu se aventurar com um carro de turismo no circuito de Nürburgring, mais precisamente aquele circuito enorme de Nordschleife. E ele para isso utilizou uma Ferrari e o pseudônimo de Franz Herrmann. Até aí tudo bem, né? Era um teste para ser secreto, por isso mesmo ele utilizou um pseudônimo. Mas a Ferrari em questão era um carro de competição, estava envelopado com as cores da Red Bull e tinha um senhor adesivo Verstappen.com no para-brisas. Então ficou muito claro quem é que estava ali pilotando aquele carro. E vou te falar um negócio, Max Verstappen não entra para brincar e ele conseguiu bater o recorde do circuito para esta categoria, gerando uma ciumeira danada nos pilotos que estavam ali, que são da categoria, né? O Verstappen já deixou claro que ele tem sim intenção em algum momento de pilotar no Endurance, tem os seus laços, já formou sua equipe de esportes virtuais. Pode ser que em algum momento, depois que deixar a sua carreira na Fórmula 1, ele enverede sim para os carros de turismo. Vamos ficar de olho porque o pai da Lily tá num final de semana daqueles, meus amigos. Então, Franz Herrmann, o pseudônimo de Max Verstappen, conquistando até recorde de pista tradicionalíssima na Fórmula 1. Bom, outra informação importantíssima dessa semana, dessas últimas 2 semanas, é que o chefe de equipe da Alpine demitiu-se do seu cargo poucos dias do seu irmão ter sido preso. Eu explico essa situação. Bom, Oliver Oates,
que trabalhava até 2 semanas atrás na Alpine. Ele foi até demitido antes do Jack Durham, mas a demissão dele não teve diretamente a ver com o Durham. Era um dos que segurava o australiano na equipe francesa, mas ele saiu por conta das denúncias que atingiram o seu irmão, o William Oatkins, que foi preso no Reino Unido portando uma enorme soma de dinheiro. Ele é suspeito inclusive de lavagem de dinheiro. E aí o clima ficou insustentável para o ex-chefe de equipe da Alpine e um rolo muito grande. Para resumir a história, esses dois são sócios da Hi-Tech, que é uma equipe que tentou entrar na Fórmula 1, né, passou pelo último processo seletivo onde foi aprovada a Andretti, que depois, né, virou GM Cadillac. A Hi-Tech foi rejeitada nesse processo seletivo, mas é uma equipe que está nas categorias de base, né, na Fórmula 2 e na Fórmula 3. E o que acontece? Basicamente o que a polícia do Reino Unido está dizendo é que lá atrás, quando começou a guerra da Ucrânia e a família Mazepin, assim como todos os russos, né, os magnatas russos, foram sancionados e, portanto, impedidos de participar do esporte a motor, porque envolve competições na Europa, né, a Europa inteira sancionando os russos. O que acontece? O Mazepin, teoricamente, não poderia comandar uma escuderia, ainda que de categorias de base. Então ficou a cargo do Oliver Oatkins e do William Oatkins para gerenciarem a Hi-Tech, mas, de acordo com a investigação britânica, isso não teria acontecido. O dinheiro russo continuaria a abastecer os cofres da Hi-Tech e por isso os carros chegaram a ser apreendidos, né, antes do final de semana de Imola, foi liberado. Tudo normal. O Oliver, inclusive, depois de sair da Alpine, se refugiou em Dubai com medo de ser preso. Escolheu os Emirados Árabes Unidos exatamente porque lá não tem acordo de extradição com ninguém, especialmente o Reino Unido. Mas ele até deu uma passadinha em Imola exatamente para supervisionar a Hi-Tech. É um rolo muito grande e que escancara a crise na Alpine. Como se já não bastasse ter perdido o direito, digamos assim, de construir motores, né? A Alpine abdicou dessa prerrogativa e a partir do ano que vem será cliente da Mercedes. A troca de pilotos, né, do Durham pelo Colapinto, o argentino, que já vou dizer aqui, não estreou muito bem na Fórmula 1, né, no seu retorno, e a primeira corrida dele pela Alpine. E o Jack Durham, nesta segunda-feira, depois da corrida, veio para as redes sociais pedir, implorar que parem com os ataques contra ele. Isso aconteceu no ano passado, na Fórmula Indy, né? Só que lá era uma situação diferente. O piloto argentino também se engajou em comentários contra o seu, digamos, rival. E a situação do Colapinto é semelhante, né? Não que ele tenha se engajado nos comentários, mas os argentinos estão pesando a mão nas críticas ao Jack Durham. Chegou até a haver ameaças contra a família do australiano. A coisa ficou muito feia e a própria Alpine também emitiu nota oficial tentando demover os torcedores argentinos dessa paixão exacerbada até demais. Mas, meus amigos, eu gostaria de falar sobre o Grande Prêmio da Emília-Romanha, né? Tivemos uma etapa tradicionalíssima neste final de semana e a sexta-feira teve as suas emoções, né? Muita gente reclamando da pista ondulada. É um asfalto que foi recapeado em alguns pontos, né? Para essa corrida, né? A última do contrato atual. E a gente teve muito equilíbrio. Foi a estreia do pneu C6, o mais macio já fabricado pela Pirelli, e o equilíbrio na primeira sessão de treinos livres foi visível. Simplesmente 18 carros andaram com diferença menor que 1 segundo, ou seja, quase o grid inteiro andando muito próximo. E nessa primeira sessão de treinos livres, aliás, ela foi abreviada em alguns minutinhos, porque o nosso Gabriel Bortoleto acabou exigindo demais do carro, deu um leve toque no muro, mas já não conseguiria sair e a bandeira vermelha foi decretada faltando 2 minutos, então ele acabou com o treino, por assim dizer. Na primeira sessão de treinos livres, a liderança foi de Oscar Piastri, com Lando Norris na segunda colocação e Carlos Sainz de Williams em terceiro lugar. O australiano líder do campeonato marcou 1:16.545.
Passamos para a tarde da sexta-feira com as simulações de corrida que você está acostumado a acompanhar, né? Em final de semana sem sprint race, as simulações de prova com tanque cheio são realizadas no treino livre de número 2, um festival de pneus macios, né? A galera tentando conhecer muito bem os limites do pneu C6, né? O composto novo que estreou nessa etapa, e o grande destaque foi o Isack Hadjar também causando uma bandeira vermelha no finalzinho da segunda sessão. Ele saiu da pista, foi para um trecho de brita, e aí é aquela história, né? Ele não pode voltar de qualquer jeito, tem que esperar o tráfego passar para voltar à pista. No que ele foi esperar, o carro atolou na brita e de lá só saiu com o guincho, né? Maus bocados aí para o piloto francês. Nessa segunda sessão, né, fechando a sexta-feira, mais uma vez Oscar Piastri foi o mais rápido, com Lando Norris na segunda colocação e Pierre Gasly de Alpine na terceira posição. O tempo marcado pelo Piastri na segunda sessão foi de 1:15.293. Passamos para o sábado com o terceiro e último treino livre, né, desse final de semana, sem grandes destaques, além, é claro, de Pierre Gasly, sem querer, obviamente, atropelando um coelhinho, né, que foi vítima da Alpine, passando a mais de 200 km por hora. Isso é muito comum em pistas que são colocadas dentro de parques, né? É o caso da Austrália, por exemplo, do Canadá também, e a Emília-Romanha, que é muito residencial, também tem algumas florestas ali próximas, né? E acabou que a vida selvagem se misturou até demais com a Fórmula 1. Mas nessa terceira e última sessão de treinos livres, a gente teve Lando Norris na primeira colocação, com Oscar Piastri em segundo, e Max Verstappen já dando ar da sua graça. O Norris marcou 1:14.897 no último treino livre. Aí a gente passa para a classificação e foi um Q1 daqueles, meus amigos, muito acidentado. Logo no comecinho da sessão, o Tsunoda teve o acidente mais grave do ano até aqui. Simplesmente o japonês moeu o RB21 na curva 5, perdeu o controle do carro, capotou, quase foi parar no meio da plateia, mas tudo bem com o japonês, realmente foi só o dano material, ele não conseguiu nem marcar tempo na primeira sessão. Além do Tsunoda, né, foram eliminados nessa primeira sessão o Lawson, Hülkenberg, Ocon e Berman. Houve até uma discussão, né, sobre o Berman, porque ele ultrapassou, né, fechou o seu tempo antes ou depois da bandeira vermelha que foi decretada pelo Franco Colapinto, outro que estampou o seu carro no muro na curva anterior, né, logo ali na chicane da Tamburello. Ele bate muito forte, também danificou bastante a sua Alpine, e nessa hora foi justamente quando o Oliver Berman passa para concluir a sua volta. Ele conseguiu um tempo que levaria ele para o Q2, mas esse tempo foi declarado ilegal porque passou depois da bandeira vermelha. Falta de sorte aí do Berman, que ficou apenas na 19ª colocação. Ou seja, o Bortoleto, com essa eliminação do Berman, ele passa para o Q2, e o Franco Colapinto também passou. Ele tinha tempo para tal, mas com o carro destruído, obviamente, não conseguiria voltar para a sessão. Então, nenhuma surpresa, Bortoleto em 14º lugar, Franco Colapinto em 15º, isso na pista, né? E a segunda sessão de eliminações teve ali momentos trágicos para os italianos, porque as duas Ferraris, Leclerc e Hamilton, foram eliminadas junto com o italiano do grid, o André Kimi Antonelli, pegou apenas o 13º tempo. Aí a gente passa para a hora da verdade, os 10 mais rápidos, e veja, sem as Ferraris, mas com Aston Martin, com Alpine, com Williams. Realmente a crise na escuderia Ferrari está muito grande justamente na Itália, na primeira das duas corridas desse ano na Itália. Na sessão decisiva, a gente teve a estrela do Oscar Piastri brilhando mais uma vez com Max Verstappen ao seu lado na primeira fila. A segunda formada por George Russell e Lando Norris, Fernando Alonso e Carlos Sainz na terceira, Albon e Stroll formaram a quarta, Isack Hadjar e Gasly formando a quinta fila. Passamos para o domingo, né, o dia da corrida
na Emília-Romanha, pouquíssima chance de chuva, e o Franco Colapinto foi punido em uma posição, porque ele foi mandado, depois da liberação da pista, né, na batida do Tsunoda, antes, obviamente, da sua batida, o Franco Colapinto entrou na chamada Fast Lane antes da hora. Foi a mesma infração cometida pelas Mercedes lá no Bahrein, você vai se lembrar. E ele levou, inclusive, a mesma punição, uma posição de desconto. Portanto, o Franco Colapinto largou na 16ª colocação e não na 15ª. Tsunoda no pit lane, obviamente, né, como se esperava, a equipe teve que mexer, né, romper os lacres do parque fechado por conta do estado em que o carro chegou nos boxes, né, depois da batida fortíssima que o Tsunoda acabou proporcionando no comecinho da primeira sessão. E aí a gente teve, além do Tsunoda, Behrman, Antonelli, Hülkenberg e Hamilton largando de pneus duros, ou seja, o pneu C4. O restante, todo mundo de médio, a galera do grid, a maioria escolheu largar de C5. Na largada, meus amigos, o Oscar Piastri foi bem, saiu, teve um tempo de reação muito interessante junto do Verstappen, mas é aquilo, ele se preocupou demais com o George Russell, que vinha ali na terceira colocação babando pela ponta, e deixou a porta aberta logo na frente de quem? Max Verstappen, que não teve dúvidas e já na segunda curva já estava na liderança e dali não saiu mais. O Max Verstappen foi muito bem, um movimento muito interessante. O Piastri, talvez até pela falta de experiência, né, optou por fechar a porta do Russell e deixou o Verstappen com o caminho livre. E aí o destaque logo na sequência é que na volta 2, veja só, o Ocon resolveu fazer a primeira parada dele e colocar pneus duros. Àquela altura não se sabia o que ia acontecer na prova, então esperava-se que talvez ele até conseguisse ir até o final da prova com aquele pneus. E optou, né, o Ocon por parar cedo, porque aí você não pega mais tráfego, né? Todo mundo vai parar à sua frente e você vai ter pista livre. Foi essa a opção da equipe Haas. Sem grandes destaques na prova, até ali a volta 11, quando o Lando Norris finalmente passa o George Russell. A McLaren é obviamente o melhor carro do grid nesse momento, então o Lando Norris finalmente consegue passar o George Russell pela terceira colocação, mas só na volta 11. Começamos o show das paradas ali na volta 13, com Alonso e Bortoleto parando. E aí eu vou chamar a atenção, porque a Sauber, vamos lembrar, Bortoleto largou em 14º. Mas a Sauber fez de tudo, absolutamente tudo errado na estratégia do brasileiro, que, já deixo aqui o spoiler, chegou na última colocação, muito em parte por conta da estratégia errática da sua equipe. Primeira parada do Bortoleto, ele coloca pneus duros na volta de número 13, e aí depois da sequência, logo na volta seguinte, o Piastri é chamado e para também para colocar o pneu duro. Sem grandes destaques aí nesse primeiro terço de prova, né? Até que lá na volta 29, o Lando Norris para e coloca pneus duros. Muito azar para o inglês, porque na volta seguinte o Ocon abandona e não consegue levar o seu carro até o boxe, então virtual safety car. Ou seja, se o Lando Norris, obviamente ele não tinha como saber, né, que tem uma bandeira amarela, mas se ele escolhe parar uma volta depois, ele seria muito beneficiado, assim como foi grande parte do grid. Então deu muito azar o britânico. Na volta 30 pararam Verstappen, Albon, que àquela altura estava bem lá em cima, né, no grid, o Radiali e também o Hamilton. O Piastri só consegue passar, inclusive, o Alexander Albon. Ele não é chamado nesse momento para parar no box, né, fazer a sua segunda parada, com um pneu muito velho, só consegue passar o Albon 10 voltas depois, na volta de número 40. E aí, volta 46, a gente tem outra bandeira amarela por conta do Antonelli abandonando no mesmíssimo lugar que o Ocon. Dessa vez, como faltavam menos de 20 voltas para terminar a corrida, a direção de prova optou pelo safety car físico e não pelo virtual safety car, como eu acho até que seria mais adequado. Mas pensando no entretenimento, o Verstappen lá na frente estava abrindo muito e não tinha ninguém que conseguisse se aproximar dele, relargada com virtual safety car, o Verstappen, né, ia nadar de braçada. Então preferiram a largada de safety car
físico. O carro do Antonelli foi retirado. Na volta 47, inclusive, o Verstappen vem para o box, né, e responde também a McLaren com o Lando Norris, a Ferrari com o Hamilton parando e se beneficiando muito. O Piastri, mais uma vez, fica na pista e fica em segundo lugar. O Albon volta na volta 48, na quinta colocação, né, muito próximo ali dos carros da frente, né, à frente até das Ferrari. Inclusive, a briga entre as Ferrari e o Albon foi até as últimas voltas da prova. Na relargada, o Verstappen se deu muito bem, mesmo sendo uma relargada de safety car físico, né, em que está todo mundo juntinho ali. Ele sabe dar o pé como ninguém, relargada em movimento não tem jeito. O cara é mestre e saiu dali um foguete para não ser mais alcançado, mesmo sem ter o melhor carro do final de semana. Como eu disse, o Albon entrou em briga franca com as Ferrari até as últimas voltas. O grande destaque fica ali na volta 60, quando o Leclerc briga com ele pela posição, joga o tailandês para fora da pista, mas depois é obrigado pela sua própria equipe a devolver para não se arriscar a tomar uma punição de 5 segundos. Nessa, quem lucrou foi o Hamilton, né, que conseguiu passar os dois. O jogo de equipe da Ferrari acabou funcionando, dessa vez melhor para o Hamilton, que inclusive chegou na quarta colocação, sua melhor posição em corrida longa com a Ferrari nesta temporada. Um bom resultado aí para o Hamilton, que saiu muito feliz, agradecendo ali ao seu bólido no final da prova. O pódio, como a gente falou lá no início do vídeo, Verstappen, Norris e Piastri, Hamilton, Albon, Leclerc, Russell, Sainz, Hadjar e Tsunoda, os 10 primeiros. É isso, meus amigos, o resumo dessa emocionante corrida que foi o Grande Prêmio da Emília-Romanha. Espero sinceramente de coração que essa etapa volte no ano que vem. Mais circuitos raiz e menos tilcódromos, por favor. Então, meus amigos, agora é hora de ver quem mandou mal e quem mandou bem neste final de semana. É hora do sobe e desce. E eu começo, obviamente, por quem mandou muito bem. Não tem como não falar de Max Verstappen. O dono do final de semana, da metade de sábado para frente, só deu ele. Não pegou a pole position, é bem verdade, mas é difícil competir com a McLaren no atual cenário. Verstappen mandou muito bem, conseguiu a ponta já na largada e dali não largou mais, né? Foi soberano, soube administrar muito bem a estratégia da Red Bull de paradas também foi perfeita, e o Verstappen agora dá uma respirada, foi ameaçado de cair para a quarta colocação, mas ele consegue respirar um pouquinho no campeonato. Dizem as más línguas que um mau desempenho da Red Bull nesse final de semana levaria à demissão do Christian Horner, o chefe de equipe. Bom, se isso é verdade ou não, vai ter que ficar na nossa imaginação, porque o Verstappen foi lá e salvou a pátria para os taurinos austríacos. Quem também me chamou a atenção positivamente, aliás, o Verstappen foi eleito o piloto do dia na votação popular. Quem chamou a minha atenção foi o Lewis Hamilton, né? Saiu lá da 10ª, sei lá que posição na largada, um treino de classificação horrível, mais um, né, para a Ferrari com seus 2 carros eliminados no Q2 e justamente na Itália. E o Hamilton conseguiu galgar posições, a estratégia também foi vencedora, e ele consegue esse 4º lugar valiosíssimo para a Ferrari. Infelizmente, este é o teto de momento. Se não acontecer nada com os carros da frente, a Ferrari só tem como lutar ali por um 3º, 4º, quem sabe 5º lugar em cada prova longa. O Albon também me chamou muito a atenção positivamente, exatamente por conta da sua estratégia, pilotando a Williams, um carro que não é tão bom, é o 5º carro do grid nesse momento, e a Williams com essa dupla Albon e Sainz está dando calor no Hamilton, está dando calor no Leclerc. A Williams chega ali e tem os seus brilharecos, como foi o caso, o Albon também com uma estratégia perfeita, chegou ali entre os 10 primeiros mais uma vez. Chegou até à frente da Mercedes, né, do George Russell, por exemplo. Agora, quem mandou mal nesse final de semana não tem como não falar do Lance Stroll. Largou ali entre os 10 primeiros em 8º lugar e chegou em 15º. Sim, o carro da Aston Martin deu uma pequena evoluída nesse final de semana, tanto que os seus 2 carros superaram a Ferrari e foram ao Q3, mas na corrida a carruagem virou abóbora e o Lance Stroll mais uma vez mostrou que não tem a menor capacidade, o menor talento para estar na Fórmula 1.
Outro que chamou a minha atenção negativamente foi Franco Colapinto, né? Com tantas mudanças no final de semana, ok, ele destruiu bastante o carro, né? Isso prejudicou o seu final de semana, mas de qualquer forma fez uma corrida pouquíssimo consistente e o argentino reestreou na Fórmula 1 ali fora da zona de pontuação. Quem também foi mal, mas aí vejam bem, não é uma crítica ao piloto e sim à equipe, foi o Bortoleto, né? Ele classifica muito bem, segundo final de semana seguido em que ele vai ao Q2, aí a Sauber vai lá e estraga a corrida do menino. Ele larga de médio, coloca o duro ali no comecinho da prova, aí tem safety car, a equipe coloca outro duro, beleza, o movimento que era previsto, tá tudo certo. Chega na parada final, a equipe vai lá e me coloca um pneu médio. Você pode até pensar assim, essa estratégia é correta para o final da prova, mas o gerenciamento não foi bom e o Bortoleto, na sua parada final, colocou pneu médio usado. Chegou com o pneu muito envelhecido, com carros melhores do que o dele, e aí largou de 14º, chegou em 18º, em último na prática, né, à frente apenas daqueles dois que não completaram a prova. Então, mais um final de semana em que a Sauber erra demais na estratégia e prejudica indiretamente, obviamente, sem querer, mas prejudica o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto. Bom, vamos falar das classificações, vamos ver como é que andam os campeonatos depois de mais uma etapa muito emocionante. O Mundial de Pilotos tem a liderança de Oscar Piastri, o australiano tem 146 pontos, seguido por Lando Norris agora com 133, Verstappen deu salto e foi agora para 124, George Russell na quarta colocação com 99 e Charles Leclerc é o quinto lugar com 61 pontos. No Mundial de Construtoras, a McLaren segue cada vez mais líder, 279 pontos para os carros laranja, 147 pontos tem a Mercedes na segunda colocação. A Red Bull somou mais pontos que a Mercedes e agora é a terceira colocada ali no cangote dos alemães com 131 pontos. A Ferrari, apesar do bom final de semana, foi apenas a 114 e a Williams campeoníssima do quinto lugar com 51 pontos. Ok, meus amigos, já falamos quem mandou mal, quem mandou bem, as classificações, então agora só tem uma coisa que você, fã do esporte, quer ouvir. Próxima corrida é neste final de semana. Estamos no meio de uma rodada tripla e dessa vez a Fórmula 1 vai desembarcar num dos mais tradicionais circuitos do calendário, o Grande Prêmio de Mônaco, neste final de semana, com os mesmos horários da semana que passou. O treino livre de número 1 será na sexta-feira, dia 23 de maio, às 8h30 da manhã. Ainda na sexta-feira, a hora do almoço, tem ao meio-dia o treino livre de número 2. O sábado começa com o treino livre de número 3 às 7h30 da manhã, classificação às 11 horas. E no domingo, a largada para 78 voltas de muita emoção será às 10 horas da manhã, sempre nos horários de Brasília. Como eu disse, 78 voltas, apenas uma zona de DRS, um circuito onde é dificílimo passar e com uma novidade, além do C6, né, a gama mais macia disponível pela Pirelli, C4, C5 e C6, dessa vez será obrigatório fazer pelo menos 2 pitstops, independente da condição de tempo. É a regra estabelecida pela Fórmula 1 para esta temporada, para este GP de Mônaco, até para dar uma bagunçada nas estratégias das equipes, não é mesmo? Mas esse final de semana tem muito mais do que o Grande Prêmio de Mônaco. Tem também uma outra prova tradicionalíssima, logo na sequência, as 500 milhas de Indianápolis entram em cena e tem brasileiro na pista. Hélio Castro Neves buscando mais uma taça, né? O nosso brasileiro larga na 8ª fila e o Tony Kanaan é reserva do Kyle Larson, né? O Kyle Larson, piloto da NASCAR. Caso chova, o Larson vai priorizar a etapa de Charlotte, né, à noite. Então, aí, nessa hipótese, o Tony Kanaan largaria da última colocação. Então, você pensa aí, se vai torcer só pelo Hélio ou se vai torcer para a chuva chegar e atrasar o início da prova para que o Tony também possa largar
nas 500 milhas de Indianápolis. O Indianapolis Motor Speedway, circuito tradicionalíssimo em Indianápolis, né, no estado de Indiana, vai receber mais uma edição da centenária corrida com 200 voltas, largada às 13h30, horário de Brasília. Aqui no Brasil tem transmissão da TV Cultura e também da ESPN. Você vai ficar sabendo de tudo na semana que vem no Velocidade Alternativa. Porque você já sabe, se tem automobilismo, é aqui na AETV, a Casa da Velocidade, é Alternativa Esportes. E na segunda que vem vamos contar tudo, absolutamente tudo, dessas duas provas lendárias do automobilismo. Um grande abraço a todos, nos vemos na semana que vem. Tchau!